Bom dia, queridos amigos. Que a paz e a alegria de Jesus chegue aos corações de todos nesta manhã em que estamos reunidos em seu nome para falarmos ou para trazermos um assunto tão sério que o Evangelho nos propõe para as nossas reflexões, convidando a todos a sair do seu orgulho, da sua vaidade, para que possamos sentir realmente o que os Espíritos amigos têm a nos dizer. Hoje nós vamos ler a instrução dos Espíritos, a vingança, que é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tende a desaparecer entre os homens. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens, sob cujos guantes se debatia a humanidade no começo da era cristã, razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a eles se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Vingar-se é bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos. Que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração, tanto mais funesta, quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando ele é mais forte, cai qual fera sobre o outro, a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Porém, as mais das vezes, assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra do inimigo, que de nada desconfia, e espera o momento azado para sem perigo feri-lo. Esconde-se do outro, espreitando de contínuo, prepara-lhe odiosas armadilhas e, em sendo propícia a ocasião, derrama-lhe o copo o veneno. Quando seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o então na hora e nas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações. Habilmente, espalhado a todos os ventos, e vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro do perseguidor, espanta-se de dar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefato, quando as mãos que se lhe estendia agora se recusam a apertar as suas, enfim, sente-se aniquilado ao verificar que seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. Ah, o covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses processos de outros tempos. Todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. Mas, não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais de futuro ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Júlio Olivier, Paris, 1862. Jesus, mestre amor, mestre querido, envolva-nos nesta manhã, a fim de que possamos refletir profundamente
nesta lição que muitas vezes é tão pouco compreendida por nós, percebendo o pensamento vigente do ódio, da vingança e da mágoa no contexto do nosso perispírito e no contexto mental. Senhor, fortalecei-nos na fé, amplia, Mestre, o nosso olhar para a aplicação do seu Evangelho em nossa vida. Ajude-nos, Jesus, a nos percebermos como Espírito, retirando esses sentimentos doentios que ainda permeiam em nosso espírito. Dai-nos força e coragem, fazer com que a gente possa vencer todos os torpores da mágoa, lembrando que o Senhor nos ensinou que deveríamos amar aqueles que nos ofenderam. Assim, Jesus, iniciamos as reflexões desta manhã, convidando a todos a perceber na sua intimidade quais os sentimentos que ainda carrega, para que possa trabalhar em função de destruir essas energias doentias, para que impere em nós o pensamento do bem e com o bem venhamos apagar ou diluir o mal. Que o Senhor nos abençoe e pedimos por aqueles a quem os nossos pensamentos buscam nesta manhã, carentes de sua presença, e pedimos que ele se sustente no seu Evangelho, no bem, na força de cada dia. Que o Senhor esteja conosco, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Queridos amigos, nós estamos no 3º milênio e é impossível que a gente ainda permaneça com esses pensamentos voltados ao ódio, à vingança, que é uma reminiscência daqueles momentos bárbaros que nós já vivenciamos no passado. A reencarnação nos possibilita sempre uma nova conquista, e é por isso que Jesus nos ensinou que nós devíamos perdoar os nossos inimigos. Porque aquele que nega, ele não pode dizer que ele é espírita atualmente, como também não é cristão. Porque nós ainda trazemos dentro de nós essas enfermidades morais que muitas vezes nos aprisionam, e nós precisamos entender, ao contrário da vingança, a importância do perdão, para que nós possamos compreender a sua função verdadeira na transformação das energias do nosso pensamento e das energias que compõem as estruturas perispirituais. Nós, muitas vezes, ainda carregamos dentro de nós a força do orgulho, da vaidade, e esquecemos também de que nós somos agressores, nós ainda agredimos com as nossas palavras, e nós vamos ver que isso precisa sair de dentro de nós, porque nos traz qualquer ramificação de ressentimento, estabelece em nós ponto de desequilíbrio. É preciso que a gente saiba perdoar, compreender que o outro ainda não tem as conquistas que nós já adquirimos. Na Revista Espírita, nós vamos encontrar uma colocação que me chama muito a atenção, que a vingança é agradável ao coração, diz o poeta. Ó pobres cegos, que dais livre curso à mais horrenda das paixões. Credes fazer mal ao próximo quando golpeais, e não notais que eles se voltam contra vós. Isso é extraordinariamente belo, amigos. Nós não podemos pensar que aquilo que eu desejo para o outro não volte para mim, porque ele sai de mim. Então eu estou doente. E não é só um crime, amigos, mas é uma absurda falta de habilidade nossa
desejar o mal quando ainda não conseguimos amar, nós muitas vezes desejamos o mal para o outro porque alimentamos o nosso pensamento, o ódio. E o ódio ele chega ao extremo do pior sentimento, ele vai nos dilacerar, e diante dele vem a calúnia, vem outras insinuações que vão sendo espalhadas e vão avolumando no nosso caminho, nos diz Kardec. Queridos amigos, é preciso que a gente reflita um pouco mais, porque é através do ódio e da vingança que nós geramos para nós mesmos o processo da obsessão. E toda obsessão, ela começa pelo um pensamento vago, alheio, que nos visita. E esse pensamento é oculto. E quando nós percebemos, ele vai nos dominando, vai ganhando terreno dentro de nós, e nós vamos caindo, então, no processo das influenciações espirituais. Hoje pode ser um pingo de sombra, mas amanhã, quem sabe, pode ser um apelo infeliz que nós não estamos percebendo em nós mesmos e que nos aprisiona em tantos turbilhões de trevas. Precisamos compreender que nós não fugimos da lei maior e dar um passo a mais para que a nossa mente possa voltar a buscar o sentimento de paz. Lembrando que Jesus nos disse que nós deveríamos amar, perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. A vingança proveniente do ódio, do ressentimento, do orgulho ferido, nos traz grandes enfermidades. E ninguém poderá dizer que toda enfermidade esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental. Mas nós sabemos que todos esses processos de elaboração da vida mental guardam dentro de si uma positiva influenciação sobre todas as doenças. Tudo aquilo que nós sentimos tem requisitos, tem uma moléstia, ela tem um ponto que precisa ser trabalhado, que vem das nossas energias doentes. Nós esquecemos que nós é que produzimos esses males que estão conosco. Quanta emoção violenta o corpo sofre, e nós sabemos que essas emoções violentas, que partem por qualquer situação, são marteladas fortes, que atuam na nossa sensibilidade. Então, nós temos que observar que todos os distúrbios mentais gerados pela vingança, pelo ódio, atuam em nossa organização perispiritual e física. Então, quando nós alimentamos um pensamento sombrio, de repetições dos mesmos hábitos, dos mesmos vícios, nós estamos nos adoecendo. E adoece o corpo e vai também agravando cada vez mais a nossa condição mental. Então, é preciso que a gente aprenda a resistir às ofensas, àquilo que falam de nós. Por quê? Porque todos que sentem culpados, eles vão arrastando com ele dentro de si os mesmos erros, as mesmas dificuldades. E muitas vezes cai até na cólera. Cai na cólera, e nós sabemos o quanto a cólera nos destrói. O ódio nos destrói, a vingança nos destrói. Então, quando o seu ódio não chega a tais extremos, ataca, então, a honra e nas afeições, e não recua diante da calúnia e das suas pérfidas insinuações, habilmente espalhada em todos os ventos, se volumando pelo caminho. Quando Kardec nos coloca isso,
que nós devemos observar que nós mesmos criamos as nossas armadilhas, que está escondido dentro de nós, nós vamos ver que quando nós menos esperamos, quando o nosso ódio chega ao extremo, que nós às vezes estamos com tanto ódio, com tanta raiva, nós atacamos o outro num momento assim que a gente nem pode pensar o momento que virá, mas basta ver a pessoa, nós sentimos um mal-estar muito grande. Então, quando Kardec nos traz, por meio dessa mensagem de Júlio Olivier, ele diz assim: fica estupefado quando as suas mãos que lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. Isso é muito sério. Nós esquecemos que somos um espírito em evolução e nós precisamos aprender a viver melhor, perdoar tudo aquilo que nós um dia também já fizemos. E essas reminiscências são pontos doentes que carregamos dentro de nós, que qualquer disparo, qualquer palavra atravessada é um disparo que surge dentro de nós. E aí nós estamos vendo, neste capítulo, que nós estamos sendo convidados a perdoar, mas também a compreender, porque o perdão não se faz pelas palavras, mas o perdão se faz pela compreensão. Por isso que Jesus nos diz: perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E aí nós perguntamos, todo dia nós oramos e não somos capazes de perdoar e nem compreender? Então nós vamos ver que perdoar e compreender são complementos para que a gente não caia mais nas situações do ódio, da vingança, porque todos nós, amigos, somos filhos de Deus, espíritos eternos, e que estamos caminhando para que sejamos educados, renovados, e é por isso que Kardec nos mostra que sem a caridade não há salvação. Peço a todos que reflitam no seu pensamento, na sua intimidade, que você possa sentir-se amparado e que todos nós, sob a égide de Jesus, vamos banindo de nós essas vibrações. Mestre de amor e bondade, mesmo com tantos erros que carregamos conosco, ajude-nos a livrar desse mal que nos atormenta. Aplique-nos, Senhor, o passe, que é para nós o bálsamo, modificando as nossas energias, modificando a nossa forma de pensar. Que cada um que ora está conosco neste Evangelho possa fazer a sua rogativa no processo mais íntimo, para que você melhore e liberte desses sentimentos que agasalham o seu pensamento. Fluidificai a nossa água, Jesus, para que ela se transforme em medicamento para todos nós. E que a paz, a esperança, a luz da verdade possa estar conosco hoje, agora e por todo sempre. Recebam nos seus corações as vibrações amigas do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus e reflita na manhã de hoje, amigos. Vamos aprender a amar. Que assim seja.